Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de gravitação de hoje nós vamos falar sobre a energia potencial gravitacional. Bom, primeiro vamos definir da onde vem essa ideia de energia. A gente já falou isso nas aulas de mecânica. A energia vai ser um número que vai representar o estado de um sistema, no caso aqui de dois corpos celestes. E aí imagina que você tem aqui um corpo fixo, massa mzão, e um corpo de massa mzinho. Eu quero saber a energia que eles têm a uma certa distância d um do outro. D, lembrando que é a distância entre os centros deles. Para que a gente determine isso, nós vamos pegar esse objeto aqui e primeiro deixar ele lá no infinito. Lembrando que o infinito é um conceito, né? Uma ideia de estar muito distante. E eu quero saber o trabalho que a força gravitacional faz para trazer esse objeto toda essa distância do infinito até a distância d. Para isso, como a força gravitacional é variável e o trabalho é força vezes distância, a gente não pode usar diretamente esse produto, né? A gente vai ter que fazer uma integral. E para fazer essa integral, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma distância x arbitrária e vamos supor que o objeto ande uma distância dx. Pessoal, dx ele vai representar uma distância muito pequenininha, em que nós vamos poder considerar a força gravitacional constante nesse intervalo bem pequenininho. Com isso, a gente já pode fazer a conta. O trabalho vai ser a integral de f dx do início até o fim, ou seja, do infinito até a posição d. A força é a força gravitacional, então é g mm sobre x ao quadrado vezes dx. Pessoal, gmm é uma constante, tá? Então você pode botar em evidência. Vai sobrar a integral de dx sobre x ao quadrado, que é tabelado, tá? Ou seja, você só olha na tabela de integral quanto é que isso vale, que é menos 1 sobre x. Então, repara, menos 1 sobre x, do início até o fim. Como é uma integral definida, a gente vai pegar esse valor no final, menos esse valor aqui no início. E aí, no final, é menos gmm sobre d, não tem nada demais. No início, é que é um limite, né? Se dividir por infinito, isso aqui vai dar zero. E olha que legal, vai sobrar só esse cara daqui. Aqui só para complementar, faltou um sinal de mais. Pessoal, aí é esse valor que a gente define como sendo a energia potencial gravitacional. Ou seja, a energia desse sistema de corpos quando eles estão a uma distância d um do outro. Depois de ter visto aquela equação, você deve estar se perguntando, mas e o mgh que você falou lá na aula de energia? Pessoal, mgh não vai ser o valor da energia potencial gravitacional. Na verdade, ele vai ser o valor da diferença de energia potencial gravitacional quando nós pegarmos distâncias muito próximas em que a gravidade nós podemos considerar constante. Então, por exemplo, imagina aqui a superfície da Terra e a bolinha indo de uma posição mais baixa para uma posição mais alta. Vamos chamar essa altura h da diferença entre o h final e o h inicial. E aí nós vamos ter duas situações, né? A situação da energia final, a situação da energia inicial. Nós vamos fazer a diferença dessas duas energias. Só que lembrando que para usar essa equação, o d é a distância entre os centros dos objetos, ou seja, nós precisamos aqui do raio da Terra. E aí nós vamos fazer essa conta, que aí deve surgir o mgh. Por que essa conta é interessante? Porque o que faz o objeto ganhar ou perder energia cinética não é o seu valor da energia potencial, mas sim a diferença da energia potencial é que vai ser a energia cinética que ele ganha ou perde. Então, por isso que o valor em si aqui não é interessante, apenas a diferença entre eles. Então, ó, vamos lá. No início, nós vamos ter menos gmm sobre, lembrando, a distância entre os centros, então é R mais HI. No final, R mais HF. Pessoal, percebam que esse valor aqui é maior do que esse. Portanto, o valor aqui numérico vai ser menor.
Só que com o sinal de menos faz com que a energia potencial final seja maior do que a energia potencial inicial. Por isso que a gente vai fazer essa diferença de cima para baixo. E aí vamos substituir, né? Não tem muito o que fazer aqui. Vou pegar esse cara, jogar aqui. Pegar esse cara, jogar aqui. E aí, para facilitar, vamos botar esse GMM aqui em evidência. Aí aqui, repara, sobrou menos R mais HF. Menos com menos vai dar mais R mais HI. Agora eu vou multiplicar aqui cruzado para tirar uma espécie de MMC. Não é bem MMC, né? Porque não necessariamente é o mínimo múltiplo comum, mas é um múltiplo comum, o produto deles. Aí, olha que bonito. R mais HF menos R mais menos HI, né? Que menos vai distribuir. O R vai cortar. E aí vai sobrar HF menos HI, que é exatamente o H que a gente colocou. Pessoal, supondo que a gravidade seja constante aqui, isso faz com que o H seja menor do que o raio, muito menor do que o raio. Então, a gente pode considerar que R mais H, na verdade, é R. R mais H, na verdade, é R. Então, isso vai dar R vezes R, que é R ao quadrado. Ou seja, isso vai dar M, que eu vou separar aqui, Gm sobre R ao quadrado, vezes H. Só que o que é Gm sobre R ao quadrado? É a gravidade. Por isso que dá mgh. Então, na verdade, quando a gente faz mgh, a gente já está considerando a diferença de energia potencial de um ponto para o outro. Então, a gente coloca aqui um eixo de referência e calcula a altura em relação a ele. Podia fazer em relação ao centro da Terra? Sim. Eu podia fazer em relação à superfície da Terra? Também. Só que é muito mais fácil já calcular a diferença. Então, quando esse corpo está aqui, ele tem mais potencial. Quando ele vai caindo, ele vai diminuindo essa energia potencial e transformando em energia cinética. Beleza? Com isso, nós podemos deduzir o que é e o seu valor da velocidade de escape. A velocidade de escape, por definição, é a menor velocidade com que você tem que arremessar um objeto, vamos pegar aqui da superfície do planeta, da Terra, por exemplo, para que ele vá parar lá no infinito, ou seja, ele não volte mais. Porque se você lançar um objeto para cima, ele vai subir, parar e depois voltar, porque ele está sendo atraído pela gravidade. A velocidade de escape vai fazer com que ele não consiga voltar mais, porque ele vai parar lá no infinito. E lembrando, né, o infinito é um conceito, então ele vai chegar lá com velocidade igual a zero. Por que velocidade igual a zero? Porque vamos supor que não seja zero. Ele vai continuar andando. O que tem depois do infinito? É o próprio infinito, então em algum momento ele vai parar porque ele está sendo atraído por esse cara. Tá bom? Então ele vai chegar lá no infinito com velocidade zero. Essa é a menor velocidade com que a gente tem que arremessar o objeto para que ele não volte mais. Pessoal, aqui nós vamos considerar o atrito, é claro, resistência do ar, qualquer coisa do gênero do lançamento. E vamos fazer a conservação da energia. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. No início, está sendo atraído, então tem potencial gravitacional. Não se esqueça desse menos aqui na frente. E eu estou considerando que ele está sendo arremessado da superfície, né? Então a distância até o centro aqui é o próprio raio. Tem velocidade, então tem energia cinética. Lá no final, se eu dividir por infinito, vai dar zero, né? Então não tem potencial. Velocidade igual a zero também não tem cinética, ou seja, a energia total é igual a zero. Corta o m, passa esse cara para o outro lado aqui e tira a raiz quadrada. Então vai ficar V de escape, raiz de 2gm sobre R. Pessoal, a gente viu lá que a velocidade de órbita era a raiz de gm sobre R, né? Então, se eu estou aqui orbitando esse cara e eu aciono meus propulsores para aumentar minha velocidade em raiz de 2, eu posso sair dessa órbita. Para ficar mais bonita essa equação, vamos multiplicar por R em cima e embaixo, porque aí vai ficar raiz de 2gm sobre R ao quadrado vezes R. E o que é isso? É a gravidade, né, na superfície ali do planeta. Então, isso fica raiz de 2gzinho vezes R. Então, essa é a menor velocidade com que você tem que arremessar um objeto da superfície para que ele não volte mais.
Por que eu estou sendo enfático da superfície? Né? Porque se o objeto estivesse aqui, essa distância aqui teria mudado, né? Então seria outro valor aqui, com certeza não daria isso daqui igualzinho. Mas era só fazer a conservação de energia para poder descobrir qual é a velocidade de lançamento a partir de qualquer ponto. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.